meus irmãos, graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Desde já nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Também agradecemos ao nosso pastor pela confiança, pela escala de estarmos aqui para transmitirmos uma palavra do Senhor nesta noite. E queremos já adentrar no tema desta noite para essa festividade. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo 9, e o versículo de número 15. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Abre a sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 9, versículo 15. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Queridos irmãos, este é o tema para essa festividade, nesta noite, onde nós recebemos e queremos trazer aqui uma rápida palavra, dentro dos minutos que nos é permitido nesta noite. E no livro de Atos, capítulo 9, Lucas, ele registra a conversão de Saulo de Tarso, este homem muito conhecido, sua vida muito pregado pelos irmãos, e bem sabemos que ele traz para nós uma grande importância, onde o Senhor teve o encontro com ele ali no caminho para Damasco. E sabemos, meus irmãos, que Saulo, ele foi um dos percussores ali a perseguir ao povo do Senhor ali em Jerusalém e em muitas cidades vizinhas. E diz a palavra de Deus que este homem chamado Saulo era um homem que não conhecia ao próprio Senhor Jesus, mas era um homem muito letrado, muito estudado. Ele aprendeu muito com Gamaliel, que foi um grande mestre naquela época. E diz a Bíblia que ele tinha muito conhecimento, conhecia muito das leis, mas ainda não conhecia o próprio Jesus. E diz a palavra, meus irmãos, que Saulo, ele insistentemente, ele perseguia os cristãos ali na cidade, ali em Jerusalém, na cidade onde ele mandava literalmente que prendesse homens, mulheres, e ali muitos eram açoitados. E a Bíblia diz que, Lucas registra, diz que muitos daqueles irmãos, eles eram arrastados, aleluia, eles eram ali forçados por Saulo, a todos que eles ali, ele dava ordem, e os seus súditos ali, eles faziam. E diz a palavra que quando Saulo, ele já reinava em seu coração o ódio, aleluia, no coração de Saulo reinava o ódio, a prepotência, o orgulho. E a palavra nos mostra que Saulo, ele tinha muita sede em perseguir o povo de Deus, em perseguir a igreja do Senhor. Mas nós sabemos, meus irmãos, a igreja ela pode ser perseguida, mas enquanto mais persegue, enquanto mais bate, enquanto mais fala da igreja, a igreja ela vai crescendo, anunciando o evangelho. Pessoas ouvem e aceitam a palavra de Deus. E diz a palavra que quando Saulo, ele pede cartas para ir até a cidade de Damasco, para ali também prender aqueles cristãos, os irmãos ali que serviam a Cristo, o Jesus Nazareno. Diz a palavra que ele pede cartas, aleluia, ao sacerdote, para que ele fosse enviado
para Damasco, para ali também executar o seu trabalho de perseguição. Veja como estava determinado este homem, glória a Deus, a perseguir a igreja do Senhor, os irmãos, aleluia, mas não sabendo ele que ele estava perseguindo o próprio Cristo, glória a Deus, o próprio Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E diz a palavra, meus irmãos, que quando Saulo ele recebe aquelas cartas e vai para caminho a Damasco, glória a Deus, a fim que ali encontrasse muitas pessoas, eles chamavam de seita, aleluia, pessoas, aleluia, que eram convertidos, aleluia, ao Evangelho, glória ao nome de Jesus. Mas algo aconteceu no caminho, aleluia. Diz a Bíblia que quando ele estava se preparando, já saindo, aleluia, já percorrendo aquelas estradas, glória a Deus, alguém teve um encontro com ele, aleluia. O nosso Deus é Deus de encontro, você sabia disso? Glória ao nome de Jesus. E diz a palavra que quando ele estava percorrendo a caminho de Damasco, a Bíblia diz que cercou sobre ele o resplendor de luz do céu, aleluia. E quando ele viu aquela luz, a Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles que estavam ao seu redor, eles não puderam perceber, somente Saulo, ele pôde ver o resplendor daquela luz. E diz a Bíblia que quando ele vê aquele clarão, aquela claridade, a Bíblia diz que ele cai em terra, aleluia. E uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, glória a Deus, por que me persegues? E olha que Saulo ele conheceu, porque ele disse assim: quem é, Senhor? Olha como ele sabia. Glória a Deus. Ele diz: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele ficou ali, na mesma hora Deus tirou a visão dele. Glória a Deus. Está vendo como Deus faz as coisas? Quem entende o trabalhar de Deus em nossa vida? Quem entende o agir de Deus em nossa vida? Glória a Deus. O coração de Saulo já estava premeditado fazer todas essas coisas diante do povo de Deus. Mas Deus disse assim: se preocupa não, Saulo, no caminho eu converso contigo. Glória a Deus. No caminho tem um negócio bom para tu. Glória ao nome de Jesus. E diz a Bíblia que ele ficou ali tremendo, atônito. E ele disse: Senhor, ele cego. Está vendo, irmão, como Deus muda a pessoa? Me permita, pastor, mas às vezes Deus precisa, irmão, tirar o rancor do coração, né? Às vezes Deus, ele precisa tirar o orgulho. E parece que o coração de Saulo estava, aleluia, com todas essas coisas. Não tinha espaço para Jesus entrar. Mas quando Jesus chega, quando Jesus entra no coração do homem, sai tristeza, glória a Deus, sai sentimento de morte, sai sentimento de rancor. E diz a Bíblia que quando ele viu aquela luz, que ele ficou ali sem observar, aí Deus disse para ele: pronto, você agora vai ficar cego e já vai aprender a orar. Foi ou não foi? Está vendo? Ele disse: olha só, você agora vai aprender a orar e a jejuar. E ele ficou quantos dias? Ai, os irmãos não sabem não. Ele ficou quantos dias, meus irmãos? 3 dias, não foi? Cego e ali orando e buscando a presença de Deus. Está vendo como Deus marca encontro? Deus ainda marca encontro. Deus ainda revela.
Deus ainda mostra. Glória a Deus, nós servimos a Deus. Quem serve ao Deus aqui que revela? Quem serve? Quem serve ao Deus que revela? Deus ainda revela o oculto, o escondido. Aleluia, nada está encoberto para Deus. Deus vê tudo. Aleluia. E ali, meus irmãos, aqueles que estavam com ele não pôde perceber, somente ele. Irmão, Deus, ele vai na pessoa certa. Deus não erra ninguém, não. Quero ver Deus errar. Às vezes a gente pode errar, mas Deus, ele não erra. Deus, ele não erra na sua escolha. Aí Deus disse: olha só, eu vou trabalhar no teu coração. Eu sei que tu é uma peça ruim. Eu sei que tu gosta de perseguir, mas eu vou trabalhar lá dentro do teu coração. Deus vai começar a trabalhar pelo coração. Você crê nessa palavra? Olha aí para o seu irmão, para a sua irmã, e diga assim: Deus, ele vai começar a trabalhar no coração. Glória a Deus. E, queridos irmãos, a Bíblia diz que quando Saulo ele se levanta e abre os olhos, e ele pôde perceber que não tinha ninguém ali para que o conduzisse, nenhum dos seus companheiros ele pôde ver. E diz a Bíblia que ele esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Glória a Deus. Olha Deus já mudando o coração dele. Tu vai aprender, Saulo. Eu sei que tu aprendeste de Gamaliel, mas agora tu vai aprender de mim. Glória a Deus. Tu agora vai aprender é de mim. Tu agora vai aprender é minha palavra. Aleluia. Tu não gosta só, mas agora eu vou mudar o teu coração. Glória a Deus. Eu vou mudar a tua história. Aleluia. Muitos olhavam para ti e tinham medo. Aleluia. Mas eu vou mudar esse medo. Aleluia. Eu vou mudar a trajetória da tua vida, porque tu és para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E, queridos irmãos, a Bíblia diz que quando ele encontrava neste momento sem possibilidade de se locomover, aí diz a palavra que havia em Damasco um certo servo do Senhor chamado Ananias. Aleluia. E diz a Bíblia que Deus em visão fala com Ananias. Glória a Deus. E diz que o Senhor diz: olha, Ananias, te levanta e vai até na rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por um homem de Tarso. Aí Ananias olhou assim: quem? Um homem de Tarso. Aleluia. Chamado quem, irmãos? Chamado Saulo. Aí Ananias olhou assim: quem, Senhor? Eu não estou acreditando que o Senhor está falando. Nem Ananias acreditou, porque Saulo, pensa num homem ruim, viu? O cabo era ruim, era ruento. Aí Deus diz assim: olha, Ananias, vai lá e procura lá um homem chamado Saulo de Tarso. Ele disse: quem, Senhor? Saulo? Não, Senhor, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Se fosse outra pessoa, eu saberia mesmo que é o Senhor, mas logo Saulo? Não, eu não estou acreditando. Glória a Deus. E quando ele disse assim: olha, procure lá Saulo, porque ele está o quê? Ele está lá orando. Olha para aí. Saulo já estava orando, irmão, de joelho. Procure ele. Glória a Deus. Porque em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que colocava a mão sobre a sua cabeça, sobre ele, para que ele pudesse a tornar a ver.
Glória a Deus. E diz a palavra, meus irmãos, que quando Ananias ele foi, mesmo sem acreditando, mas Deus disse, não vá. É com ele mesmo que eu quero. Tem negócio, irmão, que Deus faz coletivamente. Mas tem coisa que Deus quer tratar individual. É você e Deus. Tem coisa que Deus ele quer tratar com você, com seus amigos, todo mundo junto. Mas tem coisa que ele diz assim, vem para cá, ei, vem para cá, ei, chega aqui pertinho de mim. Eu quero tratar, é eu e você. Aleluia. É eu e você, cara a cara. Tem coisa que Deus ele faz assim. Aí quando pensa que não, irmãos, quando já vem Saulo e Ananias vêm ao seu encontro, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí foi quando o Senhor disse para ele, sabe por que, Ananias, eu estou te mandando tu ir até ele? Porque Saulo não é mais aquela pessoa que tu pensava que era. Saulo não tem mais aquele coração perverso não. Aleluia. Vai, Ananias, ao encontro dele. Sabe por que, Ananias? Porque ele é para mim o vaso escolhido. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, você. Diga mais forte, você é um vaso escolhido de Deus. Aleluia. Quem pode levantar sua mão e adorar a Jesus nesta noite? E ele disse, olha, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E demais, ele vai pregar a minha palavra. Eu vou colocar a palavra na boca dele. Ele vai saber o quanto é padecer pelo meu nome. Glória a Deus. Ele vai saber o que é perseguição. Aleluia. O perseguidor agora passou a ser perseguido. Glória ao nome de Jesus. Aí quando eu estava lendo esse texto hoje, aí me veio aquele texto de Jeremias capítulo 18, que é quando o homem, em uma visão, Deus mostra a Jeremias, do homem ali formando aquele vaso, né? Deus disse para ele, desce a casa do oleiro. Aí mostrou lá a Jeremias, Jeremias, está vendo aqui como é que é formado aqui o vaso? E Jeremias, sim, Senhor, eu estou vendo. E o oleiro ele pega o vaso e começa a formar lá o vaso de barro, né? E começa a formar o vaso e quando pensa que não, o vaso se o quê? O vaso se quebrou. Mas o oleiro não pegou outro vaso não. Ele pegou o quê? O mesmo vaso, não foi? Aí ele pegou o mesmo vaso e começou a refazer. Aí foi modelando. Aí foi moldando, dando forma ao vaso. Aí Deus disse, ó Jeremias, assim como o oleiro que está aqui moldando esse vaso, será que eu não posso fazer assim também com os filhos de Israel? Deus às vezes, irmão, ele quer moldar a gente. Deus às vezes ele quer pegar o vaso e quer dar um polimento no vaso. O vaso é de barro, às vezes o vaso pode ter algum rachão, alguma rachadura, às vezes não pode ter nem mais utilidade, mas Deus ainda, ele não descarta aquele vaso. Deus ele trabalha no próprio vaso, ele vai moldando, aí vai tirando aquilo que não agrada a ele, vai moldando, dando forma, vai dando caráter. Foi isso que Deus fez com Saulo. Deus ele foi dando caráter a Saulo. Ó, Saulo, eu vou te dar caráter, vou te dar a sabedoria da minha palavra. Aí Deus começou a moldar a Saulo, moldando. Ó, Saulo, eu vou tirar tudo aqui que não me agrada, mas eu vou te moldar, porque agora tu és um vaso para mim. Antes tu era um vaso para o mundo, mas agora tu é um vaso para mim. Aí foi moldando a vida de Saulo, foi dando força a ele, foi dando graça a ele. Você não dá nenhum glória para me ajudar. E foi dando força a ele. E Saulo ali ele foi moldando, foi sendo moldado, foi mudado o caráter de Saulo. E quando pensa que não, meus irmãos, aí Deus disse assim para Ananias, ó Ananias, agora diga a ele que ele é um vaso nas minhas mãos. Agora tem uma coisa, esse vaso ele precisa ser cheio. Glória a Deus. Ele disse, olha, além de ele ser um vaso para mim escolhido, eu vou encher o vaso.
Você crê que Deus ainda pode te encher aqui nesta noite? Deus, Ele quer te encher nesta noite. Glória a Deus. Deus, Ele quer encher o vaso nesta noite. Glória a Deus. Parece, irmão, que o vaso está emborcado, mas desemboca o vaso nesta noite, em nome de Jesus, e deixa Deus te encher. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus, Ele quer encher o vaso nesta noite. Aleluia. Será que o teu vaso está cheio ou está vazio? O teu vaso está cheio ou está vazio? Mas nessa noite é noite de Deus encher o vaso. Aleluia. Deus, Ele quer te encher. Aleluia. Deus disse, aleluia, Ananias, Saulo não tem que estar vazio. Ele, para proclamar a minha palavra, tem que estar cheio do meu espírito. Aleluia. Vai, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso de Deus, você foi escolhido por Deus. Aleluia. Talvez aquelas pessoas desprezavam Saulo, mas quando Deus entrou na vida de Saulo, meus irmãos, Deus mudou a vida dele. Deus mudou a história dele. E nessa noite Deus, Ele quer mudar a tua história. Aleluia. Eu não sei como é que você está, aleluia, ou o que você está passando, aleluia, mas saiba que Deus, Ele quer se utilizar de você. Deus, Ele quer encher você para proclamar a sua palavra. Deus, Ele quer te dar mais graça. Deus, Ele quer te dar mais unção. Deus quer te dar mais sabedoria. Deus quer te dar mais sabedoria da palavra. Deus, Ele quer te capacitar. Mas para Deus fazer, você precisa estar cheio da presença de Deus. Enche o teu vaso nesta noite. O que foi que tu viesse fazer aqui nesta noite? Deus, Ele quer te encher. Deus, Ele quer te encher, aleluia, glória ao nome de Jesus, porque, irmãos, para Deus fazer tem que estar cheio. Já pensou, irmão, um crente vazio, irmão, da presença de Deus, não sai nada. Já pensou um crente sem a graça de Deus, sem a unção de Deus? Era Saulo, não tinha nada de Deus, aleluia, mas no momento que ele se encontrou com Jesus, a vida dele mudou. No momento que ele se aproximou de Jesus, aleluia, ou melhor, Jesus se aproximou dele, porque às vezes a gente não quer se aproximar dele. Aí Deus cria situação para se aproximar de você. Aleluia. Às vezes você só ouviu falar de Jesus, aí Deus diz assim, não, eu vou marcar um encontro com ele. Eu não vou esperar ele nem vir até mim, eu mesmo vou até ele. Aleluia. Deus, Ele vai até você. Deus, Ele vai até o encontro. Aleluia. Deus, Ele vai aparecer para você. Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Porque você não é alguém que alguém diga que você é, mas você é alguém que Deus falou o que você é. Você é importante para Deus. Você é escolhido do Senhor. Você é vaso do Senhor. Você é instrumento do Senhor. Deus, Ele quer se utilizar da tua vida para abençoar outras vidas. Deus, Ele quer se utilizar da tua vida para abençoar as nações. Você é um vaso escolhido de Deus.